bom dia para você. Começa agora nosso programa Sintonizados em Cristo. E esse programa que é um programa da Igreja Cristã Evangélica em parceria com a Igreja Presbiteriana, a Cristã Evangélica de Aragarças, com a Presbiteriana do Nova Barra. Quem está à frente desse programa é o pastor Marcos Ribeiro, juntamente com o pastor Pablo Wilhelms. Eu quero dar o bom dia aqui. Temos o privilégio hoje de termos o nosso conferencista internacional, pastor Marcos Ribeiro. Bom dia, pastor! Meu Deus do céu! Será que um dia chega a esse ponto? Bom dia, Chicão, bom dia, pastor Pablo, bom dia a toda a nossa audiência. Prazer poder estar aqui, né? Deus possa abençoar a nossa programação nesse dia, em nome de Jesus. Que maravilha! Temos aqui também o pastor Pablo Wilhelms. Bom dia, pastor! Bom dia, Chicão. Bom dia, pastor Marcos, queridos ouvintes. Vamos aí para mais um programa na graça de Deus. Vamos fazer uma oração para iniciar esse programa? Pastor Marcos, o senhor pode orar? Oramos. Senhor, te damos graça por esse dia, essa manhã, que o Senhor nos concedeu, ó Pai, mais uma oportunidade. Poder estar aqui nessa programação, podendo, ó Deus, aqui se submeter à Tua vontade e ser instrumentos do Senhor, para levar a Tua palavra poderosa, eficaz, suficiente aos corações dos nossos ouvintes. Primeiro, tocou os nossos corações, tem transformado as nossas vidas e nós temos essa oportunidade de levar conhecimento da Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa nos capacitar, nos instruir, que os nossos ouvintes possam estar, assim como um terreno fértil, ó Pai, prontos, receptivos para receber a Tua palavra e serem edificados por ela nessa manhã, que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bacana. Pastor Pablo, nós estamos fazendo aí uma série de estudos sobre os encontros com Jesus. Qual é o encontro de hoje, pastor Pablo? Hoje é o encontro de Jesus com a viúva de Naim. Hoje é mais Naim não é uma pessoa, viu? Senão eu pensar que a viúva era do seu Naim. Não, Naim é a cidade, né? Já é o primeiro ensinamento aí. Esse é um texto bem... Ih, já escutei muita coisa falando que o seu Naim morreu e aí ele virou viúva. Deus, é mesmo? É sério. De Jesus tocar no esquife, né? Que na tradução fala esquife, que é o caixão. Falou Só que aí o cara não sabia que esquife era caixão. Eu falava, então Jesus pegou e tocou o esquife no meio do funeral, estava feliz. Jesus, música. Mas vamos entender aí e ver o texto. O senhor pode fazer a leitura do texto para nós? Estou abrindo. Vamos lá. Calma aí. Em dias subsequentes, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a o Senhor, compadeceu dela e lhe disse, não chores. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por todas as circunvizinhas. Muito bom. Para quem não sabe, nós temos um grupo no WhatsApp do Sintonizados em Cristo, né? Fechado, só entre nós. E nesse grupo sempre vão sendo dadas ali como é que chama? Sugestões. Fugiu a palavra. Sugestões a respeito dos encontros com Jesus, o que nós queremos falar, que estudo montar a respeito. E o pastor Marcos sugeriu que fizéssemos o estudo sobre a viúva de Naim. Por que, pastor Marcos, que o senhor escolheu essa história? Todos os encontros, né, que nós temos trabalhado aqui são encontros marcantes que essas pessoas tiveram com Cristo. E esse encontro, ele é um desses encontros assim que chama a atenção daqueles que leem, que observam o momento. O texto nos mostra uma mulher que já havia passado por uma perda. Ela era viúva. E agora o seu filho único também morreu. Não se sabe a causa, o que ocorreu, nem da morte do seu marido, nem da morte do seu filho. O fato é que agora ela está literalmente só.
em total dependência dos outros, porque o único que poderia substituir as demandas da sua casa, as dificuldades de suprimento ali, era o filho. E agora ele também está morto. Então imagine a situação dessa mulher. Imagine a condição dela. Então isso chama a atenção, né, no texto. Uma viúva agora enterrando o seu único filho. Né? Isso chama muita atenção. É interessante, parece que Jesus ele se compadecia das pessoas, né, pastor Paulo? E uma das coisas que você tem que entender, sim, é tanto aqui, ó, domingo passado, sábado passado, foi do leproso, não foi? Não. Não, nós falamos no Antigo Testamento? Mas nós falamos do leproso aqui, né? Falamos um dos primeiros, né? Isso. Então, assim, é uma das coisas que a gente tem que perceber, é que tal como leproso, essa senhora aqui, ela está no... É o maior estado de miserabilidade, por assim dizer. Igual o pastor Marcos falou. Tem que lembrar que era uma mulher nessa época, né? E uma mulher nessa época, nessa região, ela não tinha, como diz, não tinha poder nenhum. Ela não tinha nem voz, né? Assim, dentro da sociedade judaica aqui. E aí ela não tem um marido, e aí agora ela não tem um filho. Então, assim, ela tá no maior aspecto da miserabilidade dela. É o mesmo caso, por exemplo, você pegar Ruth e Noemi lá, né? Sim. Que também perdem, a Noemi perde o esposo, os filhos, e ela tá... E tanto é que quando ela volta para Belém, ela fala assim para Ruth e para Orfa, que eram as duas, né? Fala assim, o que vocês vão comigo? Eu não tenho perspectiva de futuro. Volta para casa de vocês. Tô perdida. Vou voltar, mas estou perdida. E aí a gente vê que quando Jesus ele se compadece, que é a ideia de trocar de lugares, né? Se colocar no lugar do outro, né? E sentir o que o outro está sentindo, né? O desespero. Seria a ideia da miserabilidade, do desespero. Falar, ela de fato está totalmente perdida e ela precisa de ajuda, né? E isso a gente vê, na maioria dos encontros, a gente percebe Jesus agindo dessa forma, né? Isso é incrível, né? Compadecer é padecer com, né? É você realmente sentir a dor do outro, olhar para o outro e conseguir sentir a dor que ele está sentindo. E isso toca no profundo do seu coração. Tem um outro episódio também que Jesus ele olha a multidão e ele se compadece daquela multidão porque eles estavam desgarrados, né, como ovelhas sem pastor. E aí é onde ele diz ali aos seus discípulos, né, orai ao Senhor da Seara para que mande ceifeiros, porque o tanto de gente que precisa ser cuidado e não tem quem cuide deles. Né? Então, o dono da Seara é o que pode comissionar, né, pastor Pablo, comissionar pessoas a cuidar dessa gente. Né? O dono da Seara está comissionando gente aí, não tá, pastor Pablo? Exatamente. Fica a dica. E aí, mas fica essa incumbência para o cristão, essa coisa de ter compaixão, porque nós como cristãos somos pequenos cristos. Nos falta às vezes essa compaixão pela dor do outro? Com certeza. Ixi. E se não for, como diz, quem a gente não gosta, quem não tem... Você não tem, como diz, a gente não tem compaixão com um cara que está dentro da igreja e está com a gente todo domingo. Se for de fora, então... Entendeu? Aí que não tem mesmo. A gente tem muito mais... eu digo que a gente tem muito mais rixa do que amor pelo próximo, né? Você é muito mais propenso a pegar a pedra para jogar no outro do que acolher o outro, né? Agora, o que de fato deveria ser seria o contrário, né? Tem uma música do Casting Crowns, é uma banda evangélica, né? São bons. Agora, eu não lembro o nome dela, mas depois eu procuro aqui e falo. Mas a ideia da música é exatamente assim, quantas vezes a gente não acabou cortando pessoas da igreja quando a gente deveria recebê-las, né? E eles têm uma outra música que chama Jesus, Amigo de Pecadores, né? E aí é exatamente essa ideia, você vê Jesus o tempo todo acolhendo as pessoas, enquanto aqueles que eram religiosos estão afastando as pessoas, né? Então essa é a grande diferença. A gente deveria ser muito mais acolhedores, e de fazer igual a Cristo, você acolhe, mas você fala assim, você está em pecado sem mudar a sua vida. Que é o que a gente vê. Do que
simplesmente excluir o povo da igreja. É mesmo. Pastor Marcos, essa parte que ele fala assim, não chore para a viúva, e o senhor acha que ele interpretou, fazendo aqui uma coisa de imaginar, né? O senhor acha que essa mulher, será que ela interpretou isso como algo irônico? Porque você perdeu o filho, como que você não vai chorar? Ou você acha que realmente ela entendeu que ele ia fazer um milagre? Talvez no primeiro momento não, né? Porque a mulher estava em total desespero, né? Pela circunstância. Talvez, humanamente falando, não tenha entendido. Ela tenha recebido com um espanto, assim como Maria e Marta, né? Elas receberam com um espanto quando Jesus falou, não se preocupe que ele vai ressuscitar. Não, nós sabemos, Senhor, que ele vai ressuscitar no último dia e tal, nós sabemos de tudo isso. Mas elas não conseguiram interpretar o que Jesus estava falando, que naquele momento, ali se tratava daquele momento. Era um milagre que ia acontecer. Então, ela aqui, certamente, o texto não nos dá muitos detalhes, mas provavelmente que ela tenha se espantado, assim como a multidão, porque o texto diz que tinha uma multidão de gente ali junto com ela, né? Nesse cortejo, saindo da cidade, porque ninguém poderia, a tradição de judeus não podia ser sepultado na cidade, dentro da cidade, tinha que ser fora da cidade. Então, e Jesus está entrando na cidade, diz o texto, né? Ele está entrando nessa cidade ali da região da Galileia, né? Cidade chamada Naim. E ele se depara com esse cortejo. Até o comentário que o pastor Pablo compartilhou conosco aí nessa semana, o comentário que o pastor colocou, ele diz que não existe a obra do acaso ou apenas uma ideia de coincidência desses encontros. Tudo divinamente está arquitetado ou estipulado ou determinado, né, pelos decretos eternos do Senhor e vai se cumprir. Então, aquele momento, até quando os discípulos perguntam lá sobre o cego, quem pecou? Não foi questão de pecado, que foi para que agora, nesse momento, se manifestasse o poder de Deus sobre a vida deles, para todos verem. Então, tudo tem um propósito. Então, Jesus está chegando num momento propício. Quando Jesus se aproxima lá da mulher lá samaritana, é o momento, é a hora exata que ele marcou na eternidade aquele momento. Então, sempre o que acontece nesses encontros é algo já pré-determinado pelo próprio Deus. Então, aqui, ela não sabia, nem a multidão, mas Cristo sabia. Ele entendia que aquele momento era um momento de manifestar ali o poder de Deus. Tanto que gera até após esse milagre que ocorre aqui, depois que ele ressuscita, gera ali um alvoroço, né, no meio daquela multidão, daquelas pessoas. Eles ficam todos chamando Jesus de um grande profeta, né, e tudo mais. Eles não tinham ainda um entendimento da divindade de Jesus. E leva até João Batista a enviar os seus discípulos até Jesus para perguntar se ele mesmo é o Cristo. É interessante, né? Jesus acaba de fazer um milagre, 2 milagres, pelo menos, ali, narrados por Lucas, nesse capítulo 7, grandiosos, né? E agora ainda há dúvidas a respeito da sua divindade. Vê lá se ele é realmente o Cristo, ou nós devemos que esperar por outro, né? E aí diz o texto mais adiante, depois desse episódio, que Jesus cura um monte de cego, um monte de enfermo, realiza um monte de milagre na frente dos discípulos de João e fala assim, vai lá e fala para João que os cegos estão vendo, que os surdos ouvem, que os coxos andam e que aos pobres é anunciado a salvação. Vai lá e mostra para ele, porque ele sabe que é assim que seria o Cristo. Ele tem entendimento disso. Então, assim, certamente ela não sabia. Quando ele diz, não chores, ela deve ter tomado um susto. Como não chorar numa situação dessa? Qual é o remédio para cessar o meu pranto? Uma pergunta, né? O que o Senhor pode fazer por mim nesse momento para cessar o meu choro? Que assim, às vezes, nós nos encontramos, né? Em certas situações e circunstâncias da nossa vida, desesperadoras, como essa mulher. E a pergunta, o que o Senhor pode fazer por mim para cessar o meu choro? E aí a resposta está no texto, que acontece logo em seguida. Maravilha. Ô, pastor Pablo, você vê que tinha uma multidão acompanhando, depois o povo foi louvar a Deus pelo milagre que aconteceu. Os milagres de Jesus, de certa forma, eram um marketing também utilizado ali para espalhar o nome dele por toda parte, né? Eu não sei se eu falaria marketing, né? Porque hoje em dia o marketing está
Mas, de fato, não vou falar que é o marketing, mas é o sinais de que Cristo, de fato, era quem ele dizia ser. Esse evento aqui, ó, Lucas vai falar, mas antes a gente tem a cura do centurião, né? Do servo do centurião. Se você vai lá para Mateus, isso ocorre logo depois do Sermão do Monte. A gente tem o Sermão do Monte, aí você vai ter a cura do centurião. E assim, cronologicamente, teoricamente, isso aqui seria na sequência, né? Então, assim, tem um objetivo específico de Cristo fazer esses eventos. Aqui no Evangelho de Lucas, eu não sei se dá para perceber isso, mas lá em Mateus a gente tem uma sequência de eventos. Você tem Jesus curando a parte das doenças físicas, que seria o centurião, depois ele cura a sogra de Pedro. Aí você tem a parte de Jesus mostrando seu poder sobre a natureza, né, parando o tempestade no barquinho. Você tem Jesus expulsando demônios, mostrando o poder dele sobre o mundo espiritual. E aí você tem Jesus ressuscitando. Entendeu? Aí seria Jesus mostrando seu poder inclusive sobre a morte. Então, todos os eventos de Mateus fica mais fácil perceber isso, do capítulo 8 até, se não me engano, capítulo 8 e capítulo 9, que ele vai fechar isso. Mas o objetivo dele é apresentar, tipo assim, ele falou assim, ó, eu sou o rei que domina sobre todas as coisas, lá em Mateus. Então, para mostrar que eu sou esse rei que tem poder sobre tudo isso, sobre a natureza, sobre as doenças, sobre o mundo espiritual e sobre até a própria morte, eu vou mostrar fazendo esses sinais para vocês verem. E aí é onde ele faz esses sinais. Então, não é um marketing para fazer propaganda, mas é muito mais para mostrar que ele de fato tem autoridade sobre o que ele falou que ele ia fazer. Entendeu? Mas essa questão de ter autoridade sobre a morte, isso para essa sociedade, eles criam nisso que existia a possibilidade de uma ressurreição? Tem duas linhas lá, né? Você tinha, agora eu não lembro se eram os fariseus ou só dos seus, mas um acreditava que tinha ressurreição e o outro acreditava que não tinha. Tanto é que eles têm até briga entre eles, né? Por causa disso. Eu só não lembro qual que é qual agora. Eu sei que existe uma linha mesmo entre eles que não cria na ressurreição, tanto que duvidaram depois da ressurreição de Cristo, tiveram muitas dificuldades nesse aspecto. A igreja enfrentou essas dificuldades naquela época. A questão é que realmente há uma barreira entre o conhecer as Escrituras e aquele momento. Por quê? Se eles fizessem uma autoanálise nas Escrituras, como eles ali aparenta ter feito naquele momento aquela multidão, o que eles falaram? É um grande profeta, porque teve Elias, teve Eliseu, dois eventos ali no Antigo Testamento registrados nas Escrituras que eles tinham conhecimento de que o jovem ali, o filho de duas mulheres, foram ressuscitados, né? Então, é por isso que talvez eles tenham associado Jesus a um grande profeta. Tipo assim, no mesmo nível que Elias, no mesmo nível que Eliseu. Tanto que quando Jesus está lá na cruz, eles falam, vamos ver se Elias vem, né? Quando Jesus clama, eles pensam que Jesus está chamando por Elias, né? Para vir socorrê-lo naquele momento de aflição. Então, pode ter havido essa confusão devido ao entendimento deles lá no passado, mas a dificuldade de crer na ressurreição existia. E ela é real. Aqui, ó. Os fariseus acreditavam na ressurreição e os saduceus que não acreditavam na ressurreição. Mas o que eles acreditavam é que, de fato, haveria uma ressurreição, mas seria, como diz, no final dos tempos, né? Onde todos ressuscitariam. Não antes, assim, né? Mas que já tinha relatos disso, já tinha, igual o pastor falou aí. A gente vai ter esse evento, a gente vai ter o próprio Lázaro, né? Depois, que vai ser ressuscitado também. Depois da ascensão de Jesus, né? Depois da ascensão de Jesus, o jovem que cai da sacada depois da pregação extensa lá de Paulo, que ele é ressuscitado ali também naquele momento. Tem aqui Pedro, a Dorcas também, né? Exato. Então, assim, tem muitas... Os relatos existem, né? De pessoas sendo ressuscitadas aqui. E todos os milagres de Jesus têm um objetivo claro de mostrar a autoridade dele sobre a morte, sobre a vida, sobre tudo, né? Sim. Esse é o objetivo. Para cumprir criteriosamente aquilo que os profetas haviam dito sobre o Messias. Ele cumpriu todos os requisitos.
Todos os requisitos foram cumpridos criteriosamente, categoricamente. O problema é que a incredulidade desses homens não deixavam eles enxergar isso na pessoa do Cristo, que estava ali dentro. Jesus estava ali diante deles, eles não conseguiam enxergar essa divindade. Não, é apenas um grande profeta. Assim como muitos ainda o têm ainda hoje, como um grande profeta e não como Deus. Tem aquela passagem que que Jesus pergunta para eles, né? Fala assim, quem dizem que eu sou? E pelas respostas dos discípulos, quase ninguém acreditava que ele era o Cristo. Alguns dizem que é Elias, alguns dos grandes profetas, né? Ali tem realmente essa visão, né, de ser ele um grande profeta, porque é o burbúrio que eles ouviam das pessoas, né, ali, pelo ensino de Jesus, que o ensino era diferente, o ensino, diz as escrituras que ele ensinava com aquele que tem autoridade própria, não como os fariseus, não como os doutores da lei. Então, eles tinham evidências concretas da divindade, de uma pessoa diferente, vamos dizer assim, mas eles não conseguiam dizer que ele era Deus, não conseguiam dizer que ele era o Messias. Esse era o problema. Mas aí quando Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, a resposta de Jesus, bem-aventurado é tu, porque não foi a sua carne, isso não foi produzido por você mesmo, não é uma interpretação pessoal, é algo gerado pelo Espírito de Deus. Então só o Espírito de Deus pode gerar essa fé, essa confiança de dizer, não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso aí, é interessante, tem um livro do John MacArthur, chama 12 Homens Extraordinariamente Comuns. Ele vai falar sobre os 12 discípulos, né? Os 12. Uma das coisas interessantes é que nenhum dos 12 entende quem Jesus é até lá no final, exceto Natanael, ou Bartolomeu, né? Que ele é o primeiro, ele é o único que Jesus elogia, e ele é o primeiro a reconhecer logo no começo. Quando ele mesmo, Natanael, apesar como diz, do preconceito que ele tinha, falando, será que vem alguma coisa boa lá de Nazaré e tal? E Jesus fala, eu vi você estudando, você é um verdadeiro israelita, não existe dolo, né? Não tem engano em você. Aí ele reconhece ali, no começo ele reconhece Cristo como Deus. Ele é o único que faz isso. Pedro só vai reconhecer lá na frente, os outros só vão reconhecer lá na frente. Então você fala assim, por quê? Porque eles ainda não tinham essa percepção. Natanael é o único dos 12, e a gente sabe pouquíssimo dele, que reconhece antes de todo mundo. O que Pedro fala assim, agora, você é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas demorou um pouco, hein, Pedro? Mas, assim, é exatamente para mostrar isso, né? Esse caráter, é uma dureza de coração, né? Que a gente Sim. A deles foi o Espírito Santo que encontrou com eles. É interessante a resposta que Jesus dá para Pedro, né? Não foi carne ou sangue que te revelou isso. Até aqui, você volta aqui, quando ele vai aqui no capítulo 7 mesmo, quando fala do centurião, uma das coisas interessantes lá no texto de Mateus é que ele fala que o próprio Jesus fala assim, que não achou fé igual a desse homem em lugar nenhum. Então, tipo assim, os discípulos que estão andando com Cristo não têm a mesma quantidade de fé que um gentil que não anda com ele. Então, assim, o que leva um centurião que não anda com Cristo, não está vendo, como diz, os milagres, mas está escutando o que está acontecendo. Aí ele vai e fala assim, não, eu entendo, eu tenho fé que se o senhor mandar, a coisa vai acontecer. Você não precisa nem ir lá na minha casa. E aí Jesus fala assim, não sei, se eu fosse um discípulo, eu ia ficar com uma vergonha na cara, assim, figura. Assim, como assim, Jesus? Você escolheu a gente, quem tem mais fé é esse outro aí, e ele nem é do povo de Israel. Como que funciona isso, entendeu? É tipo um cara que nem é da igreja. Exatamente. Fala, como é que ele tem mais fé que eu, se ele nem participa, ele nem é dos nossos, por assim dizer. Então, assim, são coisas que... Aí é onde, sei lá, eu vou encaixando os textos, falando que Deus pega o pequeno para envergonhar o grande. Sim. Então, tipo assim, você está arrogando, fala, não, porque eu ando com Jesus. Tem 3 anos que eu sou discípulo de Jesus. Aí eu vejo ele fazer milagre. Mas quem tem mais fé não é você, é o outro ali, que só escutou falar, entendeu? Você nota isso da mulher do fluxo de sangue, nota isso no cego de Jericó. Ele ainda não tinha visto Jesus, mas já tinha ouvido falar, né? Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim.
né? A mulher, se eu tão somente tocá-lo, eu serei curada. A fé é promovida no coração por conhecer aquela pessoa, aquele que estava ali passando e ensinando algo que era extraordinário, né? Então, realmente há manifestações de fé no coração de pessoas que aparentemente não estão próximas de Jesus, né? Mas pelo poder de Deus elas manifestam acreditar nele e recebem algo da parte de Deus, né? E aqui a gente vê um milagre que, se fosse para ter uma classificação de notas, esse seria tipo um milagre nota 9 ou até 10, né? Porque é uma ressurreição. É alguém que já estava, né, tendo um cortejo, tudo, uma ressurreição. As pessoas que... Eu vejo muita gente que fala assim, eu acredito em Jesus, mas não acredito nessa parte sobrenatural, né? Então, eu vejo assim, que essas pessoas acreditam em quase nada de Jesus, né? Porque o ministério dele foi quase que por completo cheio de milagres, cheio de evidências, né? A própria ressurreição dele, né? Então, que faz com esse tipo de ensinamento? Então, exatamente, é o conhecer as Escrituras. O próprio Jesus disse isso lá na frente: errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Se conhecesse as Escrituras e a interpretasse da maneira como deve ser interpretado, ele se entenderia que aquilo tudo que estava acontecendo era da parte de Deus. Até um dos líderes lá da época, ele fala, olha, se isso não for de Deus, vai acabar. Teve um que se levantou aí e logo acabou, porque... Então, da mesma forma, a gente tem que ficar tranquilo, porque se ele for de Deus, vai permanecer, se não for, vai acabar. Entendeu? Então, assim, eles tinham que ter pelo menos, essa sabedoria, esse conhecimento, de saber de que aquilo que está registrado nas Escrituras estava se cumprindo. Estava se cumprindo ali, mas pela dureza do coração, pela religiosidade, pelas as circunstâncias e a sua religiosidade, da forma como eles haviam arquitetado ali, não deixavam eles enxergar a pessoa de Cristo como sendo Deus. As evidências eram óbvias, mas eles não conseguiam enxergar. Hoje, a gente vê muita gente dizendo assim, Jesus era um grande filósofo, Jesus era um homem muito bom, com grandes ensinamentos, mas aí você pega só, assim, os ensinamentos. E eu fui impactado, foi ontem, por um vídeo que eu vi, não sei se vocês conhecem o Pirula, que é um cara ateu, extremamente estudado, né, muito inteligente, e ele foi num podcast que estava ele e o Rodrigo Silva, 9 horas tanto de podcast. Eu vi um corte lá, né? É um astrólogo? É astrólogo, parece. É biólogo. Biólogo. O Pirula é biólogo. E aí, só que assim, o cara é inteligente pra caramba. O que ele fez? Ele falou que ele já leu os evangelhos. Só que ele não acredita, né? Ele é ateu, não acredita. Aí ele falou assim, eu uma vez fiz um vídeo em que eu expliquei. Falei, gente, eu li os evangelhos, eu entendo os ensinamentos de Jesus. E boa parte do ensinamento de Jesus eu sigo para minha vida, mas não acredito nele como Deus. Eu acho que ele existiu. Até porque toda pessoa que estuda mesmo sabe que Jesus existiu, né? Então ele fala isso, Jesus existiu e tal, mas eu não creio na parte de milagres, essas coisas todas. E ele disse uma coisa que eu achei incrível, que ele disse assim, se você não acredita que Jesus ressuscitou mesmo, que ele, aquele corpo de carne e osso ressuscitou, você não é cristão. E aí ele disse que várias pessoas começaram a questionar ele. Ele falou assim, não, Pirula, eu sou cristão, mas eu não acredito que Jesus ressuscitou. Aí ele falou, não, então você não é cristão, você pode ter admiração por Jesus, mas você não é cristão. Aí até o Rodrigo Silva falou, gente, precisava um ateu falar um negócio desse. E eu fiquei preocupado, foi uma vez, será que tipo de cristianismo é esse que as pessoas estão seguindo, que elas não conseguem acreditar nem que Jesus ressuscitou? É o mesmo cristianismo que atrai multidões para benefício próprio, né? Pessoas que são arrastadas para satisfazer os seus belos prazeres, né? É esse tipo de cristianismo nós estamos vendo hoje. E assim, você tem que entender que os milagres, eles não são... eles são sobrenaturais porque eles estão além da nossa compreensão a respeito do mundo natural. Então, assim, como que Deus... se você falar assim, como é que a gente ressuscita alguém? Eu não faço a mínima ideia. Existe uma série, você fala assim, a nossa compreensão sobre o mundo natural, biológico, por assim dizer, o menino morreu aqui, o coração parou, o cérebro desligou,
Beleza. E aí? Como é que Jesus não fez ressuscitação, como diz, cardíaca nele, e ele voltou à vida? Mas o coração voltou a funcionar, o cérebro voltou a funcionar, você vê que ele fala Levanta e fala. aqui e tal, e pronto. O milagre é um ato gracioso de Deus que é sobre a natureza nossa e da nossa compreensão. E o que a gente tem que entender do milagre não é questionar como isso aconteceu. Será que Jesus injetou uma adrenalina no cara lá? Não. O milagre tem um objetivo, a gente falou, o milagre tem um objetivo, claro, de mostrar o poder de Cristo, que no caso, sobre a morte, sobre a vida, sobre a morte. É mostrar o que Deus pode fazer quando Ele quer fazer alguma coisa. E isso vai acontecer. Então, assim, por que Jesus deu certinho no funeral lá, né? Que a coincidência, né? Que não é coincidência. É a Jesuscidências, né? Por quê? Porque estava no planejamento, a gente chama de providência. Estava na providência de Deus que esse encontro acontecesse. Para quê? Para que isso fosse registrado por Lucas. E você tem que lembrar que Lucas é um médico. E como um médico está testando que o menino voltou à vida. Está atestado. Então ela assim, não, ele estava morto mesmo, eu sou médico, e ele voltou à vida. Como? Não sei, sei que ele voltou à vida, ele estava falando, e Jesus devolveu ele para a mãe, falou assim, agora, toma aí, toma de conta. Filho da Silva. Exatamente. Normal, com todas as funcionalidades, entendeu? Sim. Então, assim, o que a gente tem que entender, e de fato, se você é cristão, você tem que acreditar no sobrenatural. E não só sobre. Eu falo assim, a gente tem milagres que são tão comuns que a gente para de perceber eles. Que a ideia todo dia você acorda, né? Você respira e o seu coração bate, e a não ser que você seja, como diz, aqueles monges que conseguem bater 55 batimentos por minuto na meditação, você não vai conseguir. Nem você fala assim, agora vou bater 93 batimentos e meio por minuto. Você não consegue fazer seu coração bater certinho lá. E quem cuida disso? E se a vida não é um milagre de Deus, eu não sei o que é um milagre de Deus. É verdade. É interessante porque a gente tem hoje uma teologia chamada teologia liberal, né? Onde parece que eles ressignificam a Bíblia, né? Eles pegam ali, por exemplo, o Jonas não foi engolido pelo peixe, o Jesus ele ressuscitou no seu coração, ressuscitou de verdade. Então, eles são teólogos, mas eu não entendo isso. Que o problema do liberalismo eles não aceitam a Escritura como total palavra de Deus. O grande problema do liberalismo é que eles falam assim, que a Escritura pode se tornar a palavra de Deus para você. Mas aí ela se torna para você, não quer dizer que ela se torna para mim. É subjetivo. Exatamente, é para cada um. E aí cada um recebe o que pode ser a palavra de Deus para ir naquele momento ou não. E aí esse é o grande problema, porque aí se serve para você, não serve para mim, você enxerga do seu jeito, eu enxergo do meu, e cada um vive a vida como quer, né? Isso é tão trágico, meu Deus. E aí a gente tem falando sobre isso, né, da questão do milagre, de Jesus ser quem ele diz que ele é. Eu me lembro do C.S. Lewis, que ele faz uma análise, né, que ele falou assim, que Jesus pode ser três coisas, né? Ou ele era um impostor, ele estava dizendo que ele era uma coisa que ele não era, ele estava mentindo, e levou muita gente a esse erro. E se ele era um impostor, ele era terrível, né, porque os discípulos todos morreram dizendo que ele era Deus. Então ele fez um desastre. Ou ele era um doido, né, um maluco, porque ele acreditava que era uma coisa que ele não era. Ele dizia que... É porque hoje essa loucura é meio normal, né? O cara fala assim, eu sou mulher, não, mas eu sou... Mas assim, é uma loucura o cara falar que ele é uma coisa que ele não é. Eu vim do céu e tal, eu sou Deus, eu criei todas as coisas, eu tô aqui agora. E se ele não for, ele é tipo um Henrique Cristo, né? Um maluco. Ou ele é Deus de verdade. Mas as pessoas às vezes tentam ficar encaixando tudo, né? Não, ele não é Deus, mas ele era legal e não sei o quê.
Não tem como, né? Uma das coisas do Lewis que é bom, ele tem um livro, o C.S. Lewis tem um livro só sobre milagres, chama Milagres o nome do livro. É um livro que ele vai falar exatamente sobre isso. Uma das coisas boas de você ler o Lewis, embora eu tenha algumas discordâncias teológicas, porque o Lewis não era teólogo, né? Ele era anglicano também, né? Mas não era nem isso, é porque ele era professor de literatura. Ele tem alguns problemas em relação à escritura, problemas da forma como ele enxergava a Bíblia, mas tem muita coisa, como a gente fala de... Ele tem muita coisa da parte dele que ajuda a gente a enxergar o que deveria ser enxergado dentro da Bíblia. Principalmente a parte dos milagres, porque ele fala assim, ele era professor de literatura, né? Então ele enxerga nos milagres os relatos das realidades, né? E ele fala assim, quando você enxerga a realidade sua aqui, ela é diferente do que seria a sua verdadeira realidade, que seria a parte do céu. Então, enquanto a gente tem um sinal aqui, um sinal sendo realizado aqui por Cristo, aqui, ressuscitando o filho da viúva de Naim, ele está apontando para algo que é superior a isso. Isso que o Lewis fala, ele fala, existe algo que é superior ao que a gente está vendo, a nossa realidade. E o que é superior é muito melhor. O que é superior a uma ressurreição aqui? É algo que é um lugar onde não existe morte, que seria a ideia do céu. Então ele sempre vai apontar lá nos milagres sobre isso. Ele vai falar assim, é um relato, seria uma narração de algo, mas existe algo acima disso, né? Ele usa isso no 6º livro do Crônicas de Nárnia, o Cadeira de Prata, quando existe uma feiticeira lá que enfeitiça os meninos que estão em Nárnia e falando para eles que não existe o reino superior, que era de onde eles vieram, que eles vão resgatar o príncipe lá na Cadeira de Prata e o príncipe está num feitiço mesmo, né? E ele não lembra que existe um reino superior. E aí o feitiço que ela lança lá, né, sobre esses, fala assim, não, tudo aquilo lá é só imaginação sua, não existe o reino superior. E aí tem um bichinho lá que chama Paulama, ele pela dor, ele se põe no fogo, né, ele queima no ato de coragem, e ao se queimar ele começa a lembrar que existe de fato algo superior, que era o reino superior. E aí depois eles destronam lá a feiticeira, libertam o príncipe e voltam para o reino superior deles. Mas o Lewis fala muito disso, né? Que existe algo além do que o que a gente enxerga. O que Jesus faz aqui, é um sinal de que existe algo melhor, algo para cima além do que isso aqui. Ele fala, existe a ressurreição, mas existe um lugar onde a morte não toca. Seria, então, essa ressurreição que Jesus faz do corpo das pessoas ali, já é meio que anunciando o reino de Deus, que é isso? Nós vamos vencer a morte um dia, alguma coisa nesse sentido? Eu não vou falar anunciando, porque o reino já chegou, né? O reino chega em Cristo. Por isso que ele faz o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é a constituição do reino dos céus. Quem que é o cidadão do reino dos céus? O pobre de espírito, o que chora, o manso, o pacificador, entendeu? Sim. Essas são as características do cidadão no reino dos céus. Qual que é a função deles? Ser sal e luz. Então ele vai dando lá a explicação de como funciona o reino dos céus. Capítulo 5 a 7 de Mateus lá. E aí, agora aqui, ele está falando assim, para vocês perceberem que eu sou aquele que é o rei e que trouxe o reino dos céus. Vou mostrar os eventos específicos de uma realidade superior que ainda há de vir. Então ele fala assim, o reino já está sendo inaugurado, mas não está completo. Ele vai ser completo. Que ele fala que vai preparar lugar. Exatamente. Ele fala assim, ainda está faltando completar isso, mas ainda vai chegar a completude. Mas por enquanto fica com os sinais. Então os sinais existe morte, mas existe ressurreição. E se esse aqui morreu e ressuscitou, você também vai morrer, mas vai ressuscitar. E aí é onde a gente vai vendo os sinais de uma realidade superior.
É por isso que ele cura, porque no céu não vai ter doença, essas Exatamente, coisas. Tá são mostrando que vai ser, viu? sinais de algo superior ao que ele está fazendo. É como se estivesse ensinando a nós a ter uma perspectiva do céu, né? Olhar para o alto, olhar para aquilo Exatamente. que vai vir, que vai aniquilar toda a dor, todo o sofrimento, tudo aquilo que traz insegurança e instabilidade ao coração do humano, vai ser de uma vez por todas extirpado, né? Então essa ideia é olhar, ou quando você olha o sobrenatural de Deus, você está vislumbrando aquilo que é parte da habitação de Deus, do lugar onde nós vamos habitar junto com Ele. Eu acho legal que tem umas passagens de Jesus que ele fala até, né? Não junta tesouro na terra, junta tesouro no céu. Tem quando ele fala sobre o reino de Deus ser como um tesouro escondido, que você vende tudo e compra ele. Que ele está mostrando assim muito claramente que isso que a gente vive aqui é muito ruim, não é nada comparado àquilo que ele tem para nós. Né? Exatamente, essa é a perspectiva que Jesus está nos ensinando, né? Olhar sempre algo que está além daquilo que os olhos veem, que os ouvidos ouvem, que você consegue pegar. Alguns homens nas escrituras, poucos, né, tiveram uma experiência sobrenatural. Paulo, ele se coloca até na terceira pessoa, né? Conhece uma pessoa, não sei se no corpo ou fora do corpo, não sabe como que isso se deu, só o que acontece é que foi levado ao terceiro céu e viu coisas inefáveis, que mesmo que indescritíveis, né? Não se pode explicar, não há vocabulário humano para explicar aquilo que eu consegui ver lá. Então é algo sobrenatural, incrível. O que é? Não sei. É algo incrível. É tipo João explicando lá no né? Apocalipse. Fala assim, o que você viu? Eu não sei. O mais próximo que eu vi ele fala assim, não sei registrar. Vou registrar como se fosse ruas de ouro, as portas com todas as pedras preciosas possíveis do mundo, né? Os muros de pedras preciosas. Aí você fala assim, mas como? Não sei, não tem palavras para explicar. O que eu posso explicar é no que eu conheço. O que eu conheço de mais precioso é ouro. Só que, o ouro para nós é precioso. Lá no céu não vai fazer diferença, porque as ruas vão ser de ouro. Quer dizer que eu vou poder ficar lá catando ouro na rua, né? Pegar o asfalto de ouro e levar para casa? Não, porque não vai valer nada. Essa é a ideia do sentido lá. A forma deles descrever a beleza das coisas é usando o que ele conhecia. Ele coloca que o ouro pra gente, 1 quilo de ouro tem um valor enorme, né? Exatamente. Ele coloca como a rua inteira. Tipo assim, o ouro pro céu é algo como se fosse assim, o que é mais precioso pra gente é normal no céu. Exatamente. Por isso que a Bíblia é um livro divino humano. Ela é divina, mas em linguagem humana para que a gente possa compreender a dimensão, né, a sua mensagem. Mas o que mais chama a atenção na questão de João é que o que mais chama a atenção dele é aquele que está sentado no trono, né? Aquele que está sentado no trono é o que é o centro de todas as coisas. Que é a visão que ele tem, aquilo que é o mais sobrenatural, o mais maravilhoso que ele pode observar. E todo mundo fica ali, né? Os 24 anciãos, os 4 seres viventes, fica tudo em volta dele, adorando. Exato, adorando. Porque Isso é uma das coisas interessantes. Estou lendo Atos, né? Eu cheguei em Atos agora. E hoje mesmo, não, ontem estava lendo sobre Estevão, né? Que eles instituíram 7, aí Estevão é um, né? Dos 7, dos diáconos. Sim. E Estevão faz aquela pregação que eu acho para mim é fantástica. Aquela pregação foi a minha conversão. Aí, quando eu li. Ali ele faz aquela pregação e assim, um pouco antes de tomar as pedradas, né? Para ser martirizado. Diz que ele vê, né? Ele fala assim, agora eu estou contemplando o trono. E assim, no momento da morte, ele fala, agora eu estou vendo Jesus sentado à destra de Deus lá no... Isso fez com que os camaradas colocassem as mãos nos ouvidos para tampar, porque não conseguiram ouvir. Falaram, esse camarada... Não, esse cara tá vendo... Olha, tipo assim... Eles não tampam, eles conversam. É verdade. Eu fico pensando assim, cara, que nível... Eu penso esse tempo assim, cara, que nível que esse cara tá, porque... No começo fala que o rosto dele brilhava como se fosse de um anjo. Eu nunca vi um anjo, mas eu imagino que deve ser algo bem brilhoso. Exatamente. E no final da pregação, pouco antes de morrer, ele consegue enxergar Jesus lá no trono, sabe? E tipo assim... E aí ele tá tomando as pedradas e fala, Deus, perdoa esse povo aí. E pronto, e deixa eu subir para a glória. E é uns trem que fala assim, rapaz, é um negócio diferente, hein? É incrível, é incrível. Aí você vê que ele não está focado
no material aqui na Terra e nada dessas coisas. É em Deus mesmo. Outro personagem que chama muita atenção, que a gente sempre fala, é Paulo, não tem como falar, né? E lá no capítulo 4 da segunda carta a Timóteo, que é considerada a última carta, ele vai dizer, eu já estou sendo oferecido, né, como sacrifício, libação, né, e tal. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. E a condição dele, como que Paulo estava? Estava preso na segunda prisão romana, dali ele não sairia mais, iria morrer. E ele também, na primeira prisão dele lá em Roma, ele escreve a carta da alegria aos filipenses, né? Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, né? E no final da carta aos filipenses ele diz, né? Eu sei viver feliz em toda e qualquer circunstância. Sei passar por necessidade e sei viver na fartura. Aí sim ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. A pessoa chegar nesse nível é uma convicção muito grande no seu coração, convicção de saber, como ele mesmo diz, eu sei bem em quem eu tenho crido. Você tem que ter convicção. O crente ele tem que ter convicção. Como o ateu aí ensinou os crentes, né? Falando, olha, como é que você vai ser um cristão se você não crê na ressurreição, que é o mínimo, é o básico para você ser um cristão, é crer que Cristo ressuscitou. É isso. O Paulo diz, se nós esperamos Cristo só para essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, poxa vida, né? É um básico crer que Jesus ressuscitou. E se ele ressuscitou, logo também nós ressuscitaremos, porque ele demonstrou o seu poder sobre a morte, ele tem o domínio sobre todas as coisas. E ele é fiel. As mais extraordinárias doutrinas do cristianismo, para mim, é a ressurreição. Porque é uma esperança que nenhum outro dá. Nenhum outro segmento religioso dá nessas características, né, com essas afirmações tão concretas, como se dará a ressurreição no último dia. Nenhum outro dá essa segurança como o nosso Cristo dá. A segurança de ressuscitar, agora não mais num corpo corruptível, né? Mas um corpo incorruptível, um corpo imortal, um corpo glorificado para estar e habitar com Ele na eternidade. Isso poxa, o que é isso? Isso é maravilhoso, né? Isso é fantástico. Incrível, fantástico. É verdade. E aqui a gente tem, no final dessa história, Jesus ressuscita esse menino, é interessante, né? Ele toca no caixão, quando ele toca no caixão, o pessoal para, né? O pessoal que está carregando o caixão para, e Jesus diz para o menino que é para ele se levantar, e a Bíblia diz que ele senta e começa a conversar. Acho que o pessoal começou a correr de medo. O que está acontecendo? O menino não estava morto, que negócio é esse? Mas é legal que a Bíblia fala assim, que Jesus pega o menino e entrega ele para sua mãe. Eu acho que esse momento deve ter sido tão emocionante. Eu acho que, nossa, deve ter sido assim emocionante demais. E aí a Bíblia vai dizer que o povo fica assim, louvando a Deus por causa do que acontece, né? Eu fico me perguntando como deve ser, como é uma igreja que tem esse prazer em abençoar. Você vê que Jesus parece que teve esse prazer, né? De eu vou pegar ele aqui e entregar ele no colo da mãe, né? A gente tem que ter esse prazer de ver o sorriso da pessoa, né? De abençoar a pessoa, ver o sorriso dela assim, sendo abençoada. É claro, em níveis menores, né? Não como Cristo, mas o próprio Jesus falou assim que se crermos nele, obras maiores poderemos fazer. Mas o nosso problema é que a gente não crê nessa dimensão, nesse nível, né? E esse é o problema do nosso coração, essa incredulidade. Mas a questão é que você promover o bem ao seu irmão, fazer algo que o beneficie de alguma forma, sabe? Entendendo, se colocando no lugar dele em uma necessidade e fazendo algo por ele, isso deve ser motivo de você regozijar e se alegrar. Ver o seu irmão bem, fazer algo por ele. Porque nós passamos... eu estava até falando com a minha mulher, a gente tem que saber selecionar as pessoas que estão com a gente. Porque tem pessoas que ele só te leva para trás, no sentido de que você vai conversar com ele, é só assim, falando mal dos outros, aquela coisa toda. Mas quando você vê quando você lê Atos, quando você vê sobre Jesus, o prazer das pessoas não estava em ficar questionando os outros.
Não estava em ficar falando do irmão que não fez, não sei o quê. Mas era em realizar obras que abençoassem as pessoas. Isso deve pautar mais a nossa vida, não deve, pastor Paulo? Uai, quando a gente olha, pega sempre Cristo, né? Cristo fala assim, ó, que é melhor você receber do que dar. Não, né? O texto lá fala o quê? A vida nossa diz muito mais respeito em dar do que receber. E o dar não é o dar esperando coisas em troca, que aí já não é dar, aí já é troca, né? Então, vender, né? tipo assim, o Cristo ensina isso. Fala, ó, o que adianta se você vai dar dinheiro para alguém que você sabe que vai te pagar? Você tem que dar para quem você sabe que não... Pega o exemplo da mulher aqui, ó. A mulher podia pagar isso aqui que Cristo fez para ela? Tinha como falar assim, obrigado, Deus, que você ressuscitou meu filho. Eu vou te pagar agora por isso. Como é que ela vai mensurar isso aqui, gente? Tem como? Pega você e alguém da sua família morreu. Jesus foi lá e ressuscitou. Fala, tá bom, vou te pagar, Jesus. Vou te pagar quanto? Tem como pagar isso aqui? Não faz sentido, entendeu? Não tem. Que é interessante demais, né? Porque tem gente que dá o dízimo e ele fala assim, a partir do momento que você deu o dízimo, você pode cobrar de Deus, que agora, senão Deus... Não, mas então quer dizer que você... Você não, na Deus verdade, estava precisando pra caramba, e você foi lá e deu, agora... Nossa, eu tava agora com Deus dívida no céu lá. Uma vez nós falamos isso em algum programa, de alguma edição do Sintonizado. A sua adoração é reflexo daquilo que você conhece a respeito de Deus. E quando você adora a Deus dessa forma, devolvendo o seu dízimo e esperando alguém em troca, você tem uma concepção totalmente deturpada de quem Deus é. Não faz sentido isso. Não existe nada que a gente possa fazer para pagar qualquer coisa para Deus. Entendeu? Não existe nada que você faça. Gratidão, né? E mesmo assim, se tomar cuidado em relação à gratidão, porque às vezes você fala assim, eu estou fazendo por gratidão pelo que eu recebi. Só que dependendo, a sua gratidão pode virar tipo uma obrigação de você estar tentando usar a gratidão como moeda de pagamento. Não, mas eu sou grato, mas eu vou fazer porque eu já ganhei. Então, tipo assim, você já está mudando o que seria gratidão mesmo. Olha lá a oferta da viúva pobre lá, o moedinha. Meio centavo lá que ela põe no gasofilaço lá. Poxa vida. Olha, percebe o que Jesus está observando ali? E é o retrato que Deus realmente observa. A adoração. Ela não foi lá e falou assim, eu vou dar esse meio centavo. Não foi essa a concepção. Outros lá fizeram dessa forma. Não, eu estou devolvendo porque Deus vai me abençoar mais. Não é essa a concepção, não é essa. A adoração é algo voluntário. E o que é algo voluntário? É algo espontâneo, sem querer nada em troca daquilo. Você faz por doação, por fazer, entendendo que aquele que está recebendo é digno de receber. Sim. Não, e às vezes a gente não entende, esquece quem é que está recebendo. Exato. Porque assim, se eu for na casa de um cara milionário assim, tipo bilionário, esses caras aí, que tem tudo, chegar pra ele e falar assim, cara, eu vou te fazer um pix de R$20 aqui, tá? Aí tipo assim, e achar que por causa que eu dei esse pix de R$20 pra ele, agora, nossa, eu ajudei demais ele. E lógico que não, né? E talvez eu faça isso de uma forma que ele vai ficar grato e feliz porque eu fiz, mas não vai fazer diferença nenhuma na conta dele. É igual Deus tem tudo. Então assim, às vezes as pessoas falam que elas fizeram uma coisa por Deus, como se Deus fosse um cara pobre, assim, que estivesse precisando tanto. Aí ele deu e falou, nossa, agora eu tô em dívida com ele, tem que dar um jeito. Até isso, você pega os discípulos lá, quando eu acho que é Pedro que fala, que geralmente é Pedro que fala assim, Jesus, mas nós não entregamos nossa vida pela causa, o que nós vamos receber em troca disso, assim? E aí Jesus fala, calma lá, meu filho, vocês já receberam muito mais coisa, assim. E acho que ontem você estava falando no seu programa aqui, Chicão, e até veio um texto lá na minha cabeça lá sobre as bênçãos, que era Efésios capítulo 1, verso 3, quando Paulo fala assim, vocês foram abençoados, toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Ele está falando ali de salvação. Isso. Então, tipo assim, a maior de todas as bênçãos não é material,
É a salvação. Aqui, ó, Jesus restitui o jovem a sua mãe, falando assim, agora a esperança sua voltou à vida, mas você tem que entender que maior do que essa que a gente falou, existe uma realidade maior do que essa que você está vendo. Uma esperança de um lugar sem morte, sem tristeza e luto que você está, de constante alegria. Né? E essa alegria está no próprio Cristo aqui. Exato. Maravilha. Exato. Gente, estamos chegando ao fim de mais um programa. Tem gente falando conosco aqui no WhatsApp. Ivonete Clock. A paz, irmãos, Deus abençoe. É muito bom ter a explicação da palavra sagrada. E lá vai ser tão lindo e ao mesmo tempo rico, mas a riqueza não vai ter valores, né? Eu gosto muito deste versículo, é muito claro. Ela marcou aqui uma passagem, deixa eu ver aqui. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Isso. É. Maravilha. Teve um dia que eu peguei no meu programa e começamos a falar sobre como será que vai ser o céu. Rapaz, deu uma viajada boa, viu? Tem um livro do Heber Campos Pai, que ele está escrevendo sobre isso, chama Habitat Natural. São 7 volumes. 7 volumes de livro, pequenininho, assim. Ah, Ele só escreveu 5. sério, esse cara é muito é muito inspirado, né? Vem é bom, vem é bom. Muito bom. Tem a Bruna mandando uma mensagem. Eu ouvi o pastor Rodrigo Silva um dia disse que nenhuma mentira, uma fábula permanece por muito tempo. E não teria como os discípulos fazer o que fizeram para defender uma causa a ponto de se entregar ao sofrimento por esse Deus, se fosse mentira. Não, É uma das evidências da é uma ressurreição. das evidências, né? Os caras morreram falando que Jesus era Deus. Véio. Por que eles não Exatamente. negaram esse negócio? Se fosse E mentira? já tem mais de 2000 anos e a causa permanece. Até hoje. Né? Até hoje. É o que Gamaliel falou, né? É o que Foi Gamaliel falou. Foi. Foi Gamaliel. É. Se não for de Deus, vai acabar. Não acabou, não. Só cresceu, né? Exato. Eu ainda falo assim, essa questão de pessoas que falam muito dos erros dos outros, eu acredito que elas precisam se aproximar de pessoas que ajudem a se reencontrar, por certamente se perderem em algum momento. É a ideia que eu vejo assim de nós sermos boas companhias, né? Às vezes você, quando você se oferecer para estar junto com uma pessoa, porque ela aprenda como um cristão é. Eu acho que o discipulado é muito disso, né? De você andar com alguém e a pessoa começar a perceber, poxa, isso É é o ser ser sal. O quê? Ser sal. Dar sabor à vida da pessoa. Isso, e num processo você se desgasta. Exatamente. Porque você tira de você e coloca no outro. Essa é a ideia da doação. Caramba. Ué. Não, nunca tinha pensado nessa parte. Porque o sal some, né? Só que muda o sabor, mas ele some. Ele não volta. Você põe o sal na carne lá e você terminou, você não pega o sal de volta. Ele sumiu. Mas ele mudou o sabor da carne. A única coisa que pega de volta é a levedura lá da cerveja. Recicla. Como é que é o nome lá do negócio? É a levedura mesmo, né? Que faz as bactérias lá fermentar a cevada. Rapaz, eles fizeram pensar muito agora. Não é por isso que muita gente não quer ser sal, né? Você Porque vai tem gastar doar. seu tempo, seu dinheiro, seu esforço, Exato. seu suor. Exato. E, É às doação. vezes, Não é fácil, né? não está disponível para isso, não. E isso é para todos. Todos que são Todos os chamados. cristãos, né? Todos os cristãos. Não é só para pastor, não é só para líder de departamento, é para todos. Você Exatamente. precisa se desgastar. Tá se desgastando o tempo O inteiro. Paulo fala isso, né? Eu estou me desgastando, me dou a desgastar por vocês. É o que o Cristo fez, né? Se Exatamente. desgastou por completo, Por completo. né? Se esgotou Se esgotou completamente. completamente. Até a última gota de sangue, ele se esgotou completamente. E assim é o cristão. Rapaz, Todos os aspectos. quase chorei agora. Ai, deixa eu ver aqui, tem mais gente falando? Esse assunto eu não vou falar agora, não. É sobre minha esposa. Daqui a pouco eu falo. Hoje é aniversário da Catiele. rapaz. Parabéns, Opa. Catiele. Aqui. Vamos Parabéns. mandar uma parabéns aqui para nossa irmã dos Sintonizados também. Parabéns, irmã Catiele. Muitos anos de vida, muitas felicidades. Deus te abençoe. Em nome de Maravilha. Jesus. Eita, nós. Hoje é o dia dela, rapaz. Fui na Cacau Show, comprei já um chocolate lá, uns negócios diferentes pra ela. Todos os chocolates que tinha, nenhum ela gostou.
Ah, eu achei que era Você tá surpresa. ruim mesmo, hein? Eu achei que você ia fazer uma surpresa e você tá falando no ar. Falei, mas esse negócio de surpresa. Você já Comprei. deu, já. Tinha um monte lá, né? Porque tem uns que ela gosta muito. Ela gosta, tem um lá que ela gosta demais. Você só pegou o que elas não gostam. Eu peguei lá uma caixa de chocolate que é aqueles mais chiques, assim, aqueles que o povo bebe com vinho, não sei o quê. Só que nós tem paladar de pobre, né? Ela me dá uma caixa garota. Chocolate Aí. amargo pra caramba. Aí valeu a atenção, né? Dá um diamante negro e um Valeu. bis. Vai ofertar pras visitas que chegar em casa. A gente tava falando agora há pouco do negócio de dar uma oferta pra uma pessoa que tem muito dinheiro, né? Eu tive o contrário. Uma pessoa que tem muito dinheiro me deu um presente. É uma irmã minha, que eu fui conhecer ela depois de adulto, né? E ela é bem rica e tal. E aí eu fiquei pensando, rapaz, se ela trouxer um presente pra mim, vai ser top demais. Você já pensou um presente da minha irmã? Não conhecia, falei, ela vai vir com um presente. Chegou com um presente, sabe o que era? Um pacote de peta. Olha que Não, beleza. tá de brincadeira. Você não sabe dar presente, não, velho. Ai, É por isso que ela é rica. Por isso que ela- Tá aí o segredo. Aí o pobre vai lá, compra uma baita de um presente na loja chique. Tem uns memes na internet, né? É pedreiro na casa de rico, pedreiro fazendo serviço na casa de pobre. O pedreiro fazendo serviço na casa de rico. O rico, e aí? O serviço tá pronto? Tá pronto? Não, tá pronto. Bom, tem que terminar. Ó, no prazo e tal. Beleza. Pedreiro na casa de pobre. O pobre lá vem com a garrafa de café, de chá, de bolo, de chocolate, não sei o quê. Aqui, ó, vamos parar, tomar um cafezinho, vamos comer um bolinho e tal. Porque é isso aí. Essa é a realidade. Pobre é mais gente boa, então. O pobre é descolado, ele entende a necessidade, ele é mais proativo, Ele porque entende, ele se sabe, coloca no lugar do outro. Lugar do cara, né? Por isso, bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino. Olha só. Minha mulher tá aqui mandando obrigado. Eita, nós. Vamos fazer uma oração para encerrar? Pastor Marcos fez a primeira, agora para encerrar o pastor Pablo faz a oração. Pai, nós te damos graças por estarmos aqui, por mais um programa, por poder ler a tua palavra, aprender mais de ti. Fala aos nossos corações, fala ao coração de cada ouvinte que está conosco. E que tua palavra de fato frutifique em cada um. Nós possamos entender que a maior das nossas esperanças está em ti, que a nossa solução para a morte e para todos os problemas que nós vivemos está no Senhor Jesus Cristo, em nome do qual nós oramos. Amém. 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 Está encerrado o programa Sintonizados em Cristo. Fica ligado que daqui a pouco começa o Conexão Atitude Jovem. Vamos para cima.